Ligado na cidade. De volta com Edgar Miguel. Fala, Edgar, boa tarde, seja bem-vindo, querido. Boa tarde, Pitoli. Como que você tá? Como que todos estão aí? Muito bem, feliz. Mais um dia aqui com você. Sim, estou feliz também por ter chegado mais uma quinta-feira. Exatamente, o Éden já preparou, já pronto para disparar a sua provocação. Manda ver, Éden. Boa tarde, Edgar. Dentre as provocações que eu vou separando ao longo do tempo para fazer para o Edgar, eu separei essa de um dos professores que eu tenho na vida, né? A internet nos possibilitou, que é o professor Mário Sérgio Cortella. E ele traz uma lição que é de um pensador britânico do século VIII, chamado Beda. E ele deu 3 caminhos, ele disse que há 3 caminhos para a infelicidade ou para o fracasso. E eu vou explicar quais são os 3 caminhos, porque tem muito a ver com o dia de hoje. O primeiro é não ensinar o que se sabe. Não ensinar o que se sabe. O segundo é não praticar o que se ensina, ou seja, não praticar o que se ensina. E o terceiro é não perguntar o que se ignora. Então, não perguntar o que se ignora é o terceiro caminho. Como hoje é dia dos professores, e o professor, na verdade, faz exatamente o contrário de tudo isso. Ensina o que se sabe, pratica o que se ensina e, como sempre, pergunta o que se ignora. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Éden. Puxa, que reflexão boa essa que você trouxe, né? Eu acho que nós temos tantos bons conselhos, né, como esse, né? Que esse tipo de conselho que você colocou, ele é um roteiro para praticamente tudo na vida, né? Praticamente tudo. Uma pessoa pode se nortear amplamente por conta dessas 3 colocações que você tão bem trouxe. Mas nem sempre a gente segue, né? Nem sempre a gente segue, infelizmente. Não nos faltam bons conselhos, né, como esses que você colocou. E cada um deles são preciosos, né? Puxa, nem sei o que eu poderia acrescentar dessas 3 colocações que você fez, porque elas preenchem milhões de decisões que a gente pode tomar ao longo da vida, nos ajudando a sermos uma pessoa melhor, a sermos uma pessoa mais digna, a sermos uma pessoa de fato feliz. Você não acha? Precisa de mais alguma coisa? Eu gostaria, Edgar, que você interpretasse, ou que você discorresse sobre a terceira dica que ele dá. Eu acho que essa talvez fique um pouco mais difícil de ser compreendida de bate-pronto. Perguntar o que não sabemos? Não perguntar o que se ignora. Não perguntar o que se ignora. De fato, talvez essa... Não posso dizer que essa seja a mais prejudicial de se fazer, né? Acho que as 3 estão no mesmo nível. Mas o presunçoso, né? Aquele que tem certezas absolutas, né? Aquele que se enxerga numa posição de superioridade, acredita que nada mais ignora, né? É uma falha monumental, é um engano profundo quando a gente não analisa o que a gente não sabe. Mas, Edgar, isso me traz... Edgar, desculpa, esse não é o que sabe tudo, não é o que acha que sabe tudo? Então, a minha pergunta aquele que acha que sabe tudo, ele não se vê ignorante. Isso eu sei. Ele não se vê ignorante e não pergunta nada. Sim, eu sei tudo, né? Não é assim? Eu sei tudo. Exatamente. E veja, é impossível aprender o que você acha que sabe. Impossível. Porque você não está aberto a isso, né? Você não... e veja, isso traz considerações terríveis, porque você olha para uma pessoa e você, muitas vezes, despreza o potencial de crescimento que você pode ter ao interagir com ela. Porque é impossível que alguém não te ensine alguma coisa. Impossível. A pessoa mais ignorante em termos de conhecimento científico, podemos dizer, de instruções, ela necessariamente tem um conjunto de coisas que você não tem, pelo simples fato da gente considerar que ela teve uma vivência diferente da sua. Então ela sabe coisas que você não sabe. Obrigatoriamente, nós precisamos partir desse pressuposto. Não fazer isso é perder fantásticas oportunidades de se acrescentar, né?
Então, assim, é uma pessoa fechada na sua própria ostra, né? E que, portanto, não consegue ver as belezas do oceano de coisas fantásticas que estão ao nosso redor, né? É uma doença, sabe? É uma doença muito triste, inclusive, e que, infelizmente, por enquanto, a gente ainda vê muito, talvez na gente, talvez em tantas pessoas. E uma pessoa assim, ela lê a descrição sobre ela e não consegue se enxergar. Ela é antiaderente, ela é teflon. Ela, você sente isso ou não? Ótimo, Pitoli. Sim, sim. É uma pessoa ensimismada em si mesma, né? Fechada na ostra. De fato, nada toca, né? Porque ela se torna, inclusive, completamente cega aos convites preciosos que a vida nos traz para que a gente prossiga, né? É o contrário da pessoa humilde, né? E aí eu queria, me permitam, o humilde não é aquela pessoa que abaixa a cabeça, que é aquela pessoa que não se coloca. Não, humilde é aquela pessoa, no meu entendimento, que sabe o que sabe e que sabe o que não sabe. E que reconhece imediatamente que há um infinito que ela não sabe. E que, portanto, ela precisa se considerar valiosa, mas se considerar ignorante de quase tudo. Para mim, essa é a definição do humilde, né? Que faz com que a gente nunca atropele ninguém, que a gente nunca pise em ninguém, porque você reconhece qual é a sua própria condição, apesar do seu valor. Mas, Edgar, não tem uma distorção sobre o humilde na hora de explicar o humilde? Não no seu caso, é claro, mas há uma distorção na hora de explicar o que é humilde, porque todo mundo liga o humilde ao pobre. E pobre financeiramente, economicamente falando, né? Ele é muito humilde, né? Não, o cara pode não ter um gato para pegar pro rabo e pode ser insuportavelmente orgulhoso, capaz de ser esse antiaderente que eu disse há pouco. Ao mesmo tempo, o cara pode ser, como nós temos alguns exemplos mundo afora, um bilionário humilde. Eu acho que é importante fazer essa distinção, não dá? Muito importante, por isso que eu quis colocar a definição quando eu falei a palavra humilde. Você está corretíssimo. A gente, inclusive, usa uma expressão muito errada, né? Aquela pessoa é uma pessoa humilde, querendo dizer que ela não tem recursos financeiros, né? E não tem nada a ver, absolutamente nada a ver uma coisa com outra. É um grande engano, né? Do que é uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde não tem nada a ver com dinheiro. Nada. Posso trazer para essa conversa, então, o pai fundador da filosofia aqui, Sócrates, que ele tinha uma frase que sempre dizia isso: só sei que nada sei. Quando ele traz isso, ele traz só sei que nada sei de tudo, que eu não tenho capacidade de compreender todas as coisas, então sempre haverá alguma coisa em que eu terei que me aperfeiçoar, que eu terei que aprender, que eu terei que desenvolver. Então esta é a humildade daqueles que sabem e conhecem o tamanho da sua ignorância, sabem da sua condição sua capacidade de fazer as coisas, mas sabe também da sua ignorância e busca aperfeiçoamento. É neste ponto que eu queria trazer, em razão do dia do professor, que o professor é aquele que mostra o caminho do aperfeiçoamento. Aquele que tem ignorância, mas quer buscar ir além, quer se melhorar, o professor normalmente é aquele norte que indica o caminho, Pitoli. Bom, Edgar, e só complementando, eu aprendi ao longo do curso aí da vida, posso estar errado, mas eu conheci muitas pessoas que sabem muito, mas sobre pouco, muito pouco. E conheci pessoas que sabem pouco sobre muito. Esses são os mais interessantes, Edgar. Porque ele consegue transitar, ele consegue estar em várias mesas ao mesmo tempo. E não se isola, não se encastela num saber muito sobre muito pouco. Qual que é a tua relação? Que relação você cria sobre isso? Puxa, os especialistas e os generalistas, né? Eu acho, Pitoli, que o especialista, que muitas vezes sabe muito em relação a uma coisa só, sabe muito em relação a muita gente, inclusive,
É muito importante, nós precisamos de especialistas, né? Porque você fala de um cientista, muitas vezes, ou de uma pessoa que pesquisa, que se aprofunda bastante numa determinada questão e que consegue muita coisa sobre aquilo, né? Mas o problema que eu vejo do especialista é a gente se separar do todo, né? A visão do especialista não pode perder a conexão sobre como aquilo que ele é especialista se conecta com o todo. Porque senão aquele médico que é ortopedista do dedo direito da mão, do mindinho da mão direita, ele se esquece que esse dedo está conectado num corpo inteiro, complexo, etc. Então eu acho que isso pode ter muitas perdas. E evidentemente a gente tem que trabalhar para não sermos soberbos só porque a gente sabe muito de uma coisa só. O generalista, ele também precisa tomar cuidado com o nível de profundidade que ele tem sobre quase tudo. Porque a gente não pode ser também como a borboleta, né? Que simplesmente passa rapidamente sobre as flores, talvez sem se atentar sobre a profundidade de cada uma delas. Então, assim, há um ponto aí, e eu acho que o ponto que me toca muito é por que e o quanto eu conecto tudo que eu sei, né? O quanto que eu dou significado a cada uma das coisas que eu sei para que isso gere alguma coisa positiva, né? Então, esse é um ponto que, quando eu penso no generalista e no especialista, sempre me volta, e sempre, portanto, me incomoda, né? Como que eu faço essas conexões e atribuo significado a tudo isso que eu sei? Porque isso precisa gerar significado, gerar diferença, principalmente se não for para mim, mas para as pessoas ao meu redor. Edgar, em 1 minuto para a gente encerrar, você se lembrou dos professores que passaram pela sua vida hoje? Eu me lembrei, Pitoli, agradeci a todos eles, mas eu me lembrei também, isso é muito curioso, que eu me lembrei do que eu senti, do que eu buscava quando eu estava no banco escolar antes dos 10 anos. E eu descobri, isso já faz algum tempo, que eu, além de querer saber geografia, matemática, português, todas essas coisas importantes, eu também buscava alguém, um mestre, que me ajudasse a ser uma pessoa digna. E muitos professores me ajudaram nisso, que está fora da grade curricular, mas que é muito mais importante. E que todos nós podemos ser professores desta forma. Até quinta-feira que vem, Edgar. Muita luz para todos, muito obrigado. Obrigado, querido Edgar Miguel, conosco. Éden Duarte, até amanhã. Forte abraço e até amanhã.